Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passa Mal, um monte de galera gabaritada. Só que não, né? A respeito de a gente falar sobre filmes, certo? Acompanhe nossas redes sociais, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho, acompanhe nossas redes, Instagram, nosso podcast no Spotify, certo? Posteriormente colocaremos outros podcasts a serem colocados também, né? Sobre o canal. Falar que o vídeo a ser seguido será feito com spoilers, certo? Então, se você liga para spoilers, é melhor você assistir o filme primeiro e depois ver o vídeo. Se não, esteja avisado, certo? E qual filme? Pronto, o filme é Seven, os Sete Crimes Capitais. E, É isso aí. Jonathan, qual é a sinopse para esse filme? Vamos lá, Seven, Sete Crimes Capitais, filme de 95, filme policial. Nossa sinopse é: a ponto de se aposentar, o detetive William Somerset, interpretado por Morgan Freeman, ele pega um último caso para ajudar um recém-transferido, David Mills, interpretado por Brad Pitt. E eles juntos vão tentar descobrir o serial killer que vem cometendo crimes relacionados a pecados capitais. E algumas pessoas específicas que representam cada pecado. Esse é o nosso filme da semana, tirado de uma seleta lista indicada por pensadores contemporâneos, críticos, amadores de cinema, a pura nata do creme do milho e dos pseudo-cutizeiros. Eu diria até os cinéfilos, né, Jonathan? Cinéfilos, né? Porque essa raça, né, de cinéfilo, né, aquela raça boa, né? Uma raça que é igual ao jovem. Tem que acabar. Certo. Tem que acabar muitas coisas antes de acabar o cinéfilo, né? Mas tem que acabar mesmo. Mas tem que acabar. E Vai lá, Jonathan, Davi. para você, certo? Qual é a sua análise acerca dessa obra Seven, os Sete Crimes Capitais? Vamos lá. O filme é, para mim, muito bem ambientado. Tem, como a gente já bem falou, né? Antes de vir para videoanálise, né? Tem uma carga dramática muito pesada, uma fotografia que mostra assim como é a decadência do ser humano e como é intrínseco os pecados em cada pessoa, né? São características primitivas do ser humano e ganharam um tom sobrenatural dentro da obra. Então, a narrativa, a complexidade dos personagens, para mim, é o grande cargo-chefe, né? Um dos grandes pontos fortes. E, sem falar da atuação de pouquíssimo tempo de tela do Kevin Spacey nesse filme, né? Ele realmente foi monstro ao entregar um personagem de complexidade bem densa. Agora, pontos fracos, vou concordar com o Diegão. Antes eu não tive essa percepção, mas o início, né, um tanto arrastado até a trama engrenar, eu acho que é um dos pontos fracos. Assim também como que eu acredito que seja pela grandiosidade que Kevin Spacey apresentou, né, no seu trabalho de atuação, talvez tenha apagado um pouco Brad Pitt e Morgan Freeman. Então eu senti que a atuação deles é ok, né, bem mais do mesmo. Morgan Freeman principalmente, né, porque já vê uma outra obra, né, como Na Teia da Aranha, ele apresenta uma característica bem semelhante lá. O filme em si, para mim, é esplêndido. É um filme para sua época, com a característica do próprio diretor, né, de fazer filmes da época. Então, ele é um filme do datado, filme de 95, que conversa com aquela época. Tem Zeitgeist, né, Jonathan? isso, né? Tem um linguajar daquela época e é daquele local. Né? Para mim, um filme de nota 9 de 10. Em palavras,
que eu usaria, cara, para esse filme é fé, esperança e pecado. Em que momento você colocaria fé? Se você pudesse contextualizar. Eita. Cara, no, na justa frase de Morgan Freeman no final, que ainda vale a pena lutar por esse mundo, sabe? É aquilo Mesmo que a o gente mundo não sendo bom, né? Isso, é justamente aquilo que a gente falou, né? Há um trabalho a ser feito, ele precisa ser feito e bem feito. Mesmo que ganhemos tantos créditos assim, né? Por isso. Eu acho que a fé se encaixaria muito bem nisso. Jonathan, deixa eu fazer uma pergunta para você, pessoal. Se você quiser responder, responda. Taca aí pau. Você se colocando na situação no final do filme com Joe Doe sendo o detetive Mills, né? Você atirava ou, aliás, você não atirava ou deixava ele entrar na sua cabeça e alugar um triplex com varanda e atirava nele até matar? Rapaz, Se fosse, por exemplo, uma pessoa que você ama, né? Um familiar seu. olha, dada a circunstância, o que é que eu posso dizer? Eu acho que foi tão bem trabalhada aquela cena, foi tão precisa que eu não consigo imaginar um final diferente. Mesmo eu naquela situação, eu acho impossível. E olha, se alguém disser, eu não atiraria, desculpe, mas eu acho que você vai estar sendo um grande hipócrita. Porque o trabalho que John Doe fez ao entrar na cabeça e trabalhar na grandeza dos dois personagens, né? Como força da natureza e como ele desceu de seu altar divino, né? Digamos assim, para se fazer pessoa e destruir aquilo ali, cara, foi sublime. Então eu acho impossível você não atirar. Então sim, eu atiraria sem pensar duas vezes. Aí. Muito forte essa declaração, né? Que o filme coloca, né? Cara, é tensa. É tensa, é complicada, é delicada demais, é difícil lidar, porque é uma questão por mais que a gente tente ser humano o suficiente para dizer, cara, é uma vida que você tá tirando, cara, é muito, muito difícil você numa situação de um detetive como o Mills, da carga que ele trouxe até aquele momento e você não puxar o gatilho. E ele não conferiu a caixa, né? Imagina se Ele tivesse conferiu a caixa, imagina se ele tivesse conferido. E é um dos grandes. Acho que é um mistério, né? Porra, o que é que tem na caixa, né? Só fez falar e ele acreditou. E ele comprou, né? Então eu acho que o trabalho que John Doe fez ali ao entrar na cabeça do cara, comprar o triplex com varanda, sentar, ainda puxar um charutinho, mano. E dar aquele tapinha assim no bumbum e, cara, essa casa é minha. Então, meu irmão, é difícil você não puxar o gatilho. Foi uma cena muito forte. Nossa. E você recomenda esse filme, Jonathan? Cara, recomendo fortemente. E com um adendo, né? Primeiro, assista como cinéfilo, né? Como uma raça cinéfila. E depois reveja, depois de um tempinho, revisite esse filme aí com um olhar mais diferenciado, né? Um olhar de quem está estudando um filme daquela época e tentar fazer assim umas concatenações de, cara, esse cenário, essa história, como seria hoje? Será que a gente conseguiria transmitir a mesma coisa, né, com o que o mundo vive hoje? Acho que valeria a pena assim, ter esse insight aí com Seven. E foi uma experiência fantástica rever esse filme. Tive até vontade já de fazer um clássico dele.
Se é que já não tem, né? Na nossa lista aí há um tempo atrás, que eu não lembro. Sabe ter sido até feito. Não, acho que não. Mas seja bem-vindo para fazê-lo. É. Tá aí. Com a palavra agora, né? Agora que o Jonathan acabou, né? Nosso menino Davi. Vai lá, Davi. Pronto, a respeito do filme, né, Seven, Sete Crimes Capitais, certo? Antes de começar a falar, certo? É um ponto interessante que, como é esse exemplo dos Sete Pecados Capitais, e que é abordado também outros elementos que são tangenciados, como por exemplo o Inferno de Dante, né? Que ele é apresentado enquanto livro também. No Portão do Inferno de Dante, que tem a famosa inscrição, né? Abandone toda esperança aquele que por aqui entrar. E eu acredito que muito desse mote, né, dessa frase, é abordado dentro desse filme, certo? Ele é um filme que ele tem muitos aspectos nihilistas a respeito de como, principalmente o protagonista, ele vê a vida, né? A questão lá do trabalho, assim, o cotidiano, a questão do trabalho dele, né? Ele tem 7 dias para se aposentar e enquanto isso ele é um ator, né? No caso a gente vê, né? O personagem, né? O detetive Willis, não é isso? William Somerset, perdão. William Somerset. E o que acontece? Eis que chega um detetive novo, né? Que é o David Mills, né, interpretado pelo Brad Pitt, né? O personagem que é o protagonista, o Morgan Freeman, a gente vê primeiramente as diferenças entre eles. Enquanto que o Morgan Freeman, ele trabalha muito pela questão da racionalidade, né? O trabalho, o esmero, o raciocínio. O detetive Mills, ele trabalha muito sobre essa questão do agora, né? Ele não, muitas vezes não pondera, ele é muito do agir. Ele muitas vezes é impulsivo. No filme ele chega a falar: eu vivo pelas minhas emoções, certo? Ele é o cara da ação. Enquanto que o personagem de Morgan Freeman, né, o Somerset, ele pondera muito antes de fazer. Ele lê, ele estuda, ele faz todo esse trabalho da investigação. O Mills, ele é muito do cara do agora. Eu quero resolver agora, eu quero investigar agora, assim, e a gente vê essas diferenças, certo? E conforme vai passando o filme, eles vão vendo um certo complemento entre esses trabalhos e inclusive influenciando na vida deles, assim, enquanto o tempo do filme, certo? Enquanto que o Somerset, ele vai tendo um pouco mais de ação, um pouco mais de análise através até dos próprios pensamentos dele. O detetive Mills, né, o David Mills, né, ele vai ponderando um pouco mais sobre essa questão das investigações, lendo um pouco mais, estudando um pouco mais, e eu acredito que esse é um dos pontos legais do roteiro, certo? Eu acho que o roteiro que é apresentado nesse filme, embora seja um filme que ele procura cadenciar a história e fazer toda uma construção para levar para essa ação, e para muitas pessoas pode ser lento, eu compreendo esse aspecto, certo? Eu acho que ele, do ponto de vista não de ação, mas do ponto de vista de escrito, certo? Eu acho que ele é um roteiro muito bom, certo? Ele traz muitos elementos. Eu acho que a questão da paleta de cores do filme, né? O azulado, o escuro, os tons esverdeados, a questão dos closes fechados, né? Os close-ups, que deixam um tom muito mais intimista, né? A própria abertura do filme, você vê muitos closes curtos, focados em cima, apresenta esses elementos, é tudo muito intimista, ele é muito daquilo que é por dentro, né? E o próprio David Fincher, ele tem essa característica, né, tanto do Zeitgeist, né, que já foi abordado antes, né, a questão do sopro, a voz da época, quanto da questão da visceralidade. Ele é muito visceral nos seus trabalhos, ora explícitos, demonstrando, ora através dos assuntos que são elaborados nos seus roteiros, certo? Acho que isso enquanto minhas considerações, certo? Acho que enquanto pontos fortes, acredito que a dupla detetive William Somerset e David Mills, interpretados por Morgan Freeman e Brad Pitt, é uma dupla que ela trabalha bem dentro dos elementos que são mostrados, certo? Acredito que o Kevin Spacey, ele tá muito bom enquanto o vilão, né, o John Doe, né, o João Ninguém, que é apresentado na história. A interpretação dele é muito boa, certo? Nessa, vamos dizer assim, essa força da natureza, ele se apresenta como
um escolhido, vamos dizer assim, né? Um enviado, um mensageiro, e que no final se personifica como essa força da natureza, né? A inveja, certo? Gwyneth Paltrow, não sou muito fã do trabalho dela, assim, né? Nem como atuação, nem como pessoa, então, do meu ponto de vista, eu acho que ela fez um trabalho bom naquilo que ela se propõe, certo? Como característica especial que eu acho interessante frisar, né, como curiosidade, o John C. McGinley, né, que ele é o personagem chamado de Califórnia, ele aparece em 2 momentos do filme. O último momento, ele está no helicóptero, que ele é um agente da SWAT. No primeiro momento, ele vai invadir um local, e o que acontece nesse local? Ele vai invadir a região que tem o pecado, vamos dizer assim, o pecado, né, o assassinato da preguiça. Quando o cara chegou perto, ele olhou e falou, você merece isso, e o personagem ele se mexeu, o susto do ator foi real. Recebeu o que merecia. Porque ninguém avisou pra ele, acharam que era uma maquete, mas na verdade era uma pessoa interpretando. Então quando a pessoa, caso você não tenha visto o filme, esteja ciente de que aquele susto ali não foi ensinado. O cara tomou um susto e deu um pulão pra trás, assim. É algo bem interessante. E não sou Maria, né? Verdade. Certo? É um elemento até que lembra o próprio filme do Alien, né? A surpresa do monstro que sai da barriga. Nessa questão de você não avisar para as pessoas levam um susto, né? Algo verídico, né? Algo que vem das entranhas, esse susto, esse rompante, certo? Então... Verossemelhante, talvez. Verossemelhança. Muito bem observado, Diego. Obrigado. No caso, o que é que acontece nessa questão dos pontos fortes, né? Acho que o roteiro é muito bom, como eu falei anteriormente, né? Atuações muito boas, certo? Acho que a investigação, ele é um dos melhores filmes. Eu não posso afirmar que é o melhor filme, certo? Eu acho que é muito intimista. Mas na minha concepção, ele é um dos melhores filmes que trabalha sobre investigação. Por quê? Porque ele trabalha a respeito de aspectos de veracidade, de você estudar, de você analisar, não é simplesmente você olha, pegou e descobriu. Não, você tem que estudar, você tem que ler, você vai investigar, você vai analisar e, mais do que tudo, eu acho que ele é uma subversão do modelo Buddy Cop, como um exemplo máquina mortífera, certo? O cara que vai se aposentar de um cenário até um pouco humorado, de um outro cara que ele não tem família, e a gente vê essa subversão do próprio personagem que vai se aposentar, não tem família, do outro cara que tem a sua esposa, certo? E que não são investigações divertidas, não tem tanta ação, ele é muito mais investigativo do que em ação em si. As abordagens, quando tem ações, muitas vezes você vê que o personagem não se dá bem nesse confronto direto, né, nessa briga. Então acho bem interessante esse mote, sabe? Essa subversão do buddy cop, de que o detetive ele não é invencível, ele pode se machucar, ele pode morrer. Ele traz verossimilhança com a realidade nesse sentido de que as pessoas elas podem ter esses problemas, né? E enquanto os 7 pecados capitais são apresentados, como ponto também interessante na minha concepção, o próprio protagonista ele apresenta como, se você olhar os 7 pecados capitais que são apresentados na história, se você analisar o protagonista em si, ele, vamos dizer, entre aspas, ele vai um contraponto dele, meio que apresenta as 7 virtudes capitais, né? Ele não apresenta esses monstros dos 7 pecados que são comuns. E, veja só, nem mesmo assim, ele mostrando que a gente pode considerar uma pessoa virtuosa, ainda assim, ele é uma pessoa infeliz, ele é uma pessoa triste, uma pessoa que tem problemas de sono por ver essa questão da realidade. E ainda assim, com todos os seus problemas que são apresentados, no final ele ainda traz uma frase que pode ser considerada positiva. Ele fala que Hemingway dizia 2 palavras: o mundo é um lugar bom e vale a pena lutar por ele. Eu concordo com a segunda frase. Ou seja, mesmo em todo esse caos, toda essa tristeza, ainda assim, no final da frase do filme, ele tenta ter algo positivo para seguir adiante, certo? Esses são os pontos fortes. E rapidamente da questão dos pontos fracos, não vejo tantos. Entendo que é uma obra de Zeitgeist, e que eu entendo que algumas pessoas que gostam de histórias mais rápidas podem apresentar, não gostar muito da questão das atuações, certo? Não vou me alongar mais a respeito de pontos, porque eu gosto muito desse filme, eu acho que ele é uma obra-prima, e minha nota para esse filme é 10. Minhas palavras para esse filme são pecados, virtudes e
close-ups, porque eu acho que os close-ups, né, os quadros fechados, ele traz muito dos motes de essência do que é aquilo, e você olhar os mínimos detalhes e ver o quão imersivo o filme é. Aí. Davi, deixa eu fazer a mesma pergunta pro Jonathan. Certo. Mesmo a gente já sabendo qual é a resposta. Aham. E aí, você, na situação lá do David, uma pessoa que você ama, um parente, uma família, Sim. um amor, enfim. O John Doe faz aquilo com você, e aí você tá nessa situação que você não atira, ou você deixa ele alugar o triplex com varanda na sua cabeça e você mete a bala nele. Cara, é o tipo da coisa. Eu acho que foi Hamlet, em um dos seus livros, que falou: me mostre um homem sem vícios e eu o seguirei, certo? Eu acredito que, da mesma forma que teve a questão do Somerset, que ele falou, por favor, não atire, se você atirar, ele vai ganhar. E se existe uma pessoa que chegaria, passasse por tudo isso e dissesse, eu não vou atirar, eu vou deixar o cara vivo, cara, de uma certa forma, alguns o veriam como um fraco, um preguiçoso, um covarde, alguns talvez como virtuoso, certo? Eu acredito que, movido pela forte emoção, principalmente pela questão da esposa, não só a esposa, né, o filho, que você vê pela cara dele que ele queria ter esse filho, ele não sabia, uma surpresa, e o sorrisinho sarcástico que o vilão fez, cara, eu não vejo outra forma. É igual como o Jonathan falou, no meu pensamento, eu não digo que é impossível a pessoa dizer que não vai atirar. Eu digo que, pra mim, eu possivelmente tomaria a decisão do Mills, porque é uma decisão sobre forte emoção, né? O mundo dele caiu naquele momento. Então, principalmente ele, que é um cara que é regido por emoções, né? E no final é isso. Por mais que a gente consiga tentar segurar, nós temos emoções e muitas vezes há essa questão de talvez sermos regidos por elas. Então, minha resposta é sim, possivelmente eu tomaria a mesma decisão que ele, por forte emoção, né? Por perda de uma pessoa muito importante. E eu acho que, principalmente no filme, e o filme ele ainda te traz um mote muito interessante. Isso que é muito bom no David Fincher. Ele não tem só a questão do sorriso do Kevin Spacey. Antes do tiro, é um frame muito rápido do rosto da esposa dele. Sim. Sorrindo. E aí tem aquele lapso antes de tiro. É o pensamento dele antes, tipo, caramba, eu tipo, segurando. Ele se lembrou dela. Não dá. Ele atirou. Ele não só atirou, ele descarregou o pente. Alugou o triplex na cabeça e alugava no seu também, né? Cara, eu não sei de outras pessoas, eu não julgaria de outras pessoas que não fizessem. Eu acho que do meu, acredito que sim. Tá certo. Davi, uma pergunta também, outra pergunta pessoal, se você não quiser responder, tá certo. Não responda. Vou te dar esse privilégio a mais que o Jonathan aí. Oi? Aí sim, hein? Culpa... Não é isso não. Spoiler do podcast. Muito bom. Me diga lá, assim, se você não quiser falar, tudo bem. Ok. Com qual pecado capital você mais se identifica? Tá aí, cara. É uma ótima pergunta. Se o Jonathan quiser responder também. Quer responder, Jonathan? Realmente é uma pergunta muito interessante. Eu não paro pra pensar nisso. Rapaz. Pesado, viu? Todos temos, né? Todos temos, mas qual que a gente mais se identifica? Puxa, eu vou de luxúria. O prazer, né, da carne. Né? Cara. É justo. Com certeza que 90% da galera vai ficar com medinho de responder essa. Vai citar todos os outros, mas vai deixar a luxúria de lado. Cara, com certeza. É uma pergunta muito boa, porque de uma certa forma
em algum momento eu já tangenciou por esse, eu acho todos que já esses tangenciou sets, por né? todos esses sets. Então, é por isso que eu paro pra pensar. É muito. Eu não paro pra pensar. É uma pergunta muito boa, cara. Parabéns. Eu acho que eu não posso falar por vários momentos da minha vida, certo? Que era tangenciado. Eu acho que eu posso falar pelo agora, com base no que está sendo gravado agora, certo? Justo. Então, com base no que está sendo gravado agora, eu acho que seria o orgulho, talvez, porque em alguns momentos, quando a gente conversa, quando a gente fala, quando tem alguns aspectos, há um certo orgulho, vamos dizer assim, do meu ponto de vista, certo? Às vezes me considero inteligente, certo? Às vezes eu tenho orgulho da minha inteligência, às vezes e essa questão do orgulho muitas vezes cega a gente de algumas falhas que a gente possa ter, e depois para parar para pensar, caramba, eu estava errado ali, eu não admiti, saca? Então acho que agora, com base do agora, eu acho que eu posso dizer que é o orgulho. Bonito, bonito. É incrível como vocês pegaram características que realmente a gente que conhece vocês é vocês, né? Tem muito de vocês, né? Fiquei impressionado aí. E qual é a do Diegão? Não, vamos passar para a análise já do quer o Diego. spoiler? Vamos passar para a análise do Diego, que a gente joga essas perguntas aí. Vamos lá, Diego, com sua análise a respeito do filme Seven, os 7 crimes capitais. Sete pecados mortais, capitais. Crimes capitais, né? Não é nem crimes pecado, capitais, né? Tem essa jogada, né? Eu diria 7 culpas capitais. 7 culpazinhas cristãs, né? 7 culpas cristãs. Será que a gente chega nessa conversa aí, Jonathan? Ou 7 culpas na bancada de ateuzinho. A bancada ateuzinha gosta de falar isso aí, viu? Eu me abstenho, Meretis. Então, gente, vamos falar. Deixa eu dar minha experiência do Seven, 7 crimes capitais. É um filme de 95, né? Ou 94, estou esquecendo agora. 95. É um filme que, né, foi alastrado na cultura, né? No decorrer dos anos, né? Como um dos grandes clássicos, né? De investigação, de estudo de personagem de serial killer, né? De psicopata. Era algo muito novo naquela época que estava começando a ter esses estudos, né? Então é um filme bastante marcante, né? Até lembrado, né? Durante muito tempo, né? E eu nunca tinha assistido ele. Nunca tinha assistido o Seven. Nunca tive essa oportunidade de assistir. Apesar de eu já ter visto o final do filme, em vários outros momentos, assim, cortes rápidos de cena, né? Porque é uma cena muito marcante, né? Não tem como não falar daquele final do Seven e você não ficar impactado, assim, com a cabeça, assim, impressionado com o antagonismo do personagem lá e feito o que ele quis e terminou fazendo o que ele quis, né? É impressionante, assim, e assim, e aí vem, assim, no contexto que eu vi antes, né, realmente é uma cena bastante interessante, né, mas nunca tinha visto, né, esse filme, agora em 2022, né, a gente assistindo esse filme, né, pela primeira vez, e eu fiquei com aquela sensação, né, desse filme, né, ser muita coisa que a gente vê em outros filmes de investigação, né? Muitos detalhes assim de roteiro, de atuações, assim, de sutilezas de personagens, que você olha, isso aqui agora faz sentido por causa do Seven, que esse filme deve ter puxado do outro, né? Esses detalhezinhos, né? Essas questões de investigação, de estudo, enfim, realmente talvez o maior ponto positivo de Seven, além do roteiro, que eu acho que o roteiro de Seven é ultra redondinho, assim, né, de texto, né,
talvez não em narrativa, que, como o Jonathan falou, que eu concordo muito, né, que ele tem um problema muito grande de lidar com aquele começo arrastado, aquela coisa também de ser um filme daquela época de 95, né? É um filme que realmente assim, naquela época era fenomenal, né? Tinha que ser mesmo superestimado, né? Tinha que ser algo que levado, né, para divulgação, né, dizendo uma sétima maravilha, né, e tudo mais, né. Mas senti na minha experiência, né, esse sentimento de filme arrastado no começo. Tudo bem que tem um desenvolvimento que vai fazer sentido mais na frente e torna a experiência do filme muito boa, né, melhora e muito, né. Mas tem coisas que não, sabe, não ficavam tão legais. Talvez aquela abertura, aqueles cortes rápidos, né, das imagens dos crimes, né, tenha sido assim meio, sei lá, dar uma datada assim, não sei, né, apesar de ser bonito, né, assim, esteticamente, né, de cinematograficamente aqueles trechos, né. Outra coisa que me desagradou muito também no filme foi o fato também das trilhas sonoras, assim, do nada vinham sabe, assim, algumas vezes puxavam a emoção, né, uma coisa de susto, né, de tensão, e algumas vezes, assim, ficava muito, sabe, poluído, assim, pelo menos na minha percepção, né, na minha experiência, né, de um filme, assim, bem como um filme antigo, né, assim, que daquela década de 90, né, não que isso seja horrível, horripilante, né, nem, assim como também o começo ser arrastado seja horrível e horripilante, mas são detalhezinhos, né, que a gente, pelo menos na minha experiência, eu senti e ficaram bem marcantes, né. Outros detalhes positivos, né, fora o roteiro, né, e a história que o filme tem, né, ser uma coisa histórica, né, um dos maiores filmes de investigação aí que com certeza, concordando aí com o Davi, talvez não sendo o melhor, mas um dos melhores, né. Uma das outras coisas é a atuação, né, a atuação Morgan Freeman, né, e do Brad Pitt, né, entregando boas atuações, talvez assim não muito boas, como o Jonathan falou, né, assim, muito excepcionais deles, mas entregaram os personagens, né? Mas quando você coloca em contrapartida o Kevin Spacey, que com 20 minutos de tela, assim, entregou o que ele queria conseguir entregar de um psicopata, fez e bordou, marcou o filme, trouxe agregou junto com o roteiro, né, que assim, todos agregaram, né, com o roteiro, né, da atuação, né, mas ele agregou de uma maneira fenomenal, assim, assustadoramente, né. Falei até que no podcast, né, que eu acho que se o Kevin Spacey não for um psicopata na vida real, ele com certeza seria um bom ator, né. Ele não sabia. Porque se ele não for um psicopata na vida real, ele é um excelente ator para ter feito aquele monstro. O cara foi monstro. E assim, é um filme muito bom, assim, nesse sentido, né, nessa cartaz do final, né. Tem esses detalhezinhos, né, que mostram essas questões, né, de filme antigo, né. Mas é um filme muito bom. Com certeza é algo que mereça, né, uma conversa, né, entre cineclubistas, né, cinéfilozinhos, né, que o Jonathan gosta, né, eu também, né, e são pessoas, né, extremamente agradáveis, né, para falar de filme, né. Mas essa é a minha visão, né, essa visão leiga, né, e eu fecho o filme com uma nota 8, acho que é uma nota justa, né. É um filme bem acima da média. Palavras daria para ele, assim como eu dei em Pulp Fiction, emblemático, violento, e com certeza eu acho que por ele ser tão bem, né,
falado, eu acho que ele é um filme extremamente é uma palavra forte, mas é um filme bem competente, né? Naquilo que ele se propõe de narrativa, né? Então, seria essas três visões assim que eu teria de Seven, os 7 crimes capitais. Certo. Diego, jogando a pergunta para você, certo? Se você, no final do filme, quando acontece aquela questão da caixa e você, no lugar do David Mills, e aí, você não puxaria o revólver ou você alugaria o triplex, né? Deixaria o John Doe invadir a sua cabeça e sentar no lugar e dizer, ó, eu tô aqui e não saio mais. Triplex com varanda, né? Eu vou fazer o seguinte. Não esqueçamos do tapinha no bumbum e do charuto. O tapinha do bumbum é o mais importante, né? Essa aí pra quem tem sangue de barata, viu? É um teste bom, hein? Pra quem tem sangue de barata. Mas eu vou dar minha resposta baseado muito no outro personagem que a gente falou do filme passado, do Pulp Fiction, que eu vou fazer que nem o Marcellus, né? O que eu vou fazer com você não é matar. Eu vou fazer uma tortura medieval em você antes disso, porque nossa, se eu não, você vai alugar o triplex com varanda na minha cabeça, mas eu vou te ferrar antes da pior maneira possível e tudo bem. Se você é esse o preço do aluguel, eu vou te ferrar da pior maneira, vou destilar meu ódio da maneira mais agressiva, sem matar, e é isso. Diego, eu acho que está tudo bem, né? Diego, sabe o que eu pensei agora? Eu não sei se isso complementa a frase, mas é um pensamento que eu acho que pode ser criativo. Você me disse ou não, certo? Quando o cara chegou assim, venha, eu sou inveja, torne-se a ira. Meu amigo, eu não vou ser a ira, não. Eu vou marcar o bingo em você. Eu vou marcar os bingos dos 7 pecados. O bingo dos 7 pecados. A ira vai ser o último. Vamos começar. Aí vai, né? Eu acho que a ira foi o primeiro, viu? Porque pra chegar nessa conclusão de pegar os 6 outros... É porque se você for pra ira, acaba, né? Se a tortura medieval, você não pode começar com a ira. Tem isso também, né? Pois é. A ira vai por último, né? Enfim, né? Olha aí. E, Diego, a respeito da outra pergunta, né? Sobre os 7 pecados capitais. Qual é o que você sente, assim, se identifica mais enquanto você? Assim? Eu com certeza, e vocês com certeza vão estar comigo nessa, que o pecado que mais com certeza tem a identificação é o pecado da ira, né? Porque eu sou a pura força do ódio, eu sou a força do ódio dessa bagaça aqui. Eu sou a ira, a raiva descontrolada em cima de todos aqui. A força que transcende a natureza. Eu sou a força. Se o John Doe conhecesse a minha ira, ele não ia gostar muito, não, comparado ao do David Mills, né? Essa é a minha. Com certeza é o pecado capital que eu tenho mais influência aí, mais influenciado. Aí sim, gosto. Aí. Ok, perfeito. Então, tudo bem. Have you ever seen anything like this? Não. Voltando para as normalidades, para os planos brancos e as virtudes que temos que buscar, ou não, né? Só a nível de informação e de curiosidade, para quem tem curiosidade, quem não tiver, enfim, vai ter que escutar, ou não, pode pular também, enfim. A nota final, né, do filme é nota 9. E eu quero, assim, agradecer todo mundo que assistiu o vídeo, né, agradecer ao Diego, ao Jonathan, né, reforçar para vocês inscreverem, ativar o sininho, acompanhar nossas redes sociais, Instagram, nosso podcast no Spotify, certo? E para quem teve a pachorra
de assistir esse vídeo até o final. Vai lá, Diego. Espera ainda. 7 triplex capitais. Aí sim, Aí sim, boa. Vamos lá. aprovado. Hashtag 7 triplex capitais. Então, muito obrigado aí, Subir aí a galera. hashtag. Valeu. Falou!